Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para brasileiros que vivem no Reino Unido: aposentadoria e planejamento para o futuro. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como funciona a aposentadoria aqui no país, quais são os direitos, quem contribui legalmente, como se organizar, desde que já ter mais segurança e também pensar no futuro, lá na frente, como que eu vou retirar esse dinheiro, qual é a idade, tudo. Então, hoje, para esclarecer todas as dúvidas de vocês, os nossos clientes queridos e a da comunidade brasileira que está aqui em UK, temos a nossa especialista em aposentadoria privada e todo tipo de informações, planejamento financeiro, tá? A Tatiele, que está aqui do meu lado, ela tem uma experiência de mais de 15 anos aqui no Reino Unido trabalhando nessa área, então ela vai estar aqui hoje nos ajudando, né, a responder todas as perguntas de vocês, que na verdade eu não peguei ainda o meu telefone celular. Rafael, pega lá pra mim, por gentileza. A gente vai começar com a gente montou uma caixinha de perguntas durante a semana, então a gente recebeu algumas perguntas, tá? E que a gente vai estar respondendo aqui no ar. Mas se você tem um amigo, alguém que está preocupado com a aposentadoria, avisa ele agora para entrar na live. Ou também depois vocês podem mandar esse vídeo para ele. Também depois da live, se vocês tiverem alguma dúvida, vai estar o nosso e-mail aí embaixo, que vocês podem entrar em contato conosco. Aí eu vou direcionar diretamente para a nossa colega Tatiele, que ela vai estar respondendo todos os e-mails e esclarecendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta. Na primeira pergunta veio: qual é a diferença entre a aposentadoria estatal, que é a do governo, e a aposentadoria privada no Reino Unido? Por gentileza. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiele e eu vou estar ajudando vocês com essas perguntas aqui hoje. Diferenças. Na realidade nós temos 3 tipos de pensão aqui no Reino Unido. Nós temos a pensão estatal, né, do governo, assim como seria, por exemplo, a aposentadoria pelo INSS no Brasil. Nós temos a aposentadoria privada e nós temos o que é chamado aqui de Workplace Pension, que é a aposentadoria que você tem pelo empregador, né, aqui no Reino Unido. Então, a diferença é que a estatal, ela é embasada no que você contribui através do National Insurance Contributions aqui no Reino Unido. Você precisa de um mínimo de 10 anos de contribuição para ter algum tipo de aposentadoria no futuro, né? Mas não seria o que a gente chama de full pension, que você precisa de 35 anos para ter a full pension. Quando a gente passa para a parte de empregador, daí nós temos a contribuição que é feita de acordo com o seu trabalho, né? Desde 2016 é obrigatório aqui no Reino Unido, todo empregador tem que pagar pensão para os empregados, desde que ele não faça o opt-out, que é uma questão bem frequente aqui com a comunidade brasileira, talvez uma coisa aí para prestar atenção. Porque na verdade eu acho que falta informação, entendeu? Falta um pouco de informação das pessoas. Elas acham que elas contribuem para aqueles 3% que é retirado do salário deles, não vão ver mais. E na verdade é um fundo de pensão, isso significa que é uma conta poupança para o futuro, não é? Sim. Na realidade, 3% é o que o empregador, o mínimo que o empregador contribui, né? Mas para o empregador contribuir 3%, o empregado tem que colocar 5%. Mas não é um dinheiro perdido. Se você não colocar os 5%, você não ganha os 3% do empregador. E isso sim seria jogar o dinheiro fora. Então você deixa de ganhar se você faz o opt-out. E aí você não tem essa aposentadoria pelo Workplace Pension para o futuro, que é um benefício fantástico para aposentar aqui no Reino Unido. Não, e outra coisa, né? Um dia todos nós vamos ficar velhos. Se a gente não morrer cedo, todo mundo vai ficar velho. E aí chega uma hora que a gente também não quer mais trabalhar, não tem condições físicas de trabalhar. E aí tu tem aquela pensão que tu pode tirar, tu pode fazer a retirada mensal, ou uma vez por ano, tirar um lump, né? Não é mesmo? Sim, não é assim sim, que funciona? tem maneiras bastante flexíveis de tocar no plano de pensão hoje. E me explica uma coisa, Tatiele, que tem muitos clientes que entram em contato conosco, às vezes eles já contribuíram 10 anos aqui em UK, mas eles ainda não têm a idade. Por exemplo, eles estão com 55 anos ou 60 anos, entendeu? Eles têm que continuar contribuindo até chegar aos 65? A gente está falando aqui de aposentadoria estatal ou a gente está falando de privado? Estatal. Se for estatal, o mínimo de contribuição, o mínimo, que nem eu falei, são 10 anos. O máximo para ter a aposentadoria completa do governo
35 anos. Se você contribuiu 10 anos, mas voltou para o Brasil, você vai ter direito, mas na idade de aposentadoria. A idade de aposentadoria hoje é 66 anos. Mas em 2028, abril de 2028, está mudando para 67 anos e ao longo dos anos vai aumentar, né? Que absurdo isso. Quer dizer que eles querem mais e mais que a pessoa contribua, que a pessoa trabalhe até os 70 anos, daqui a pouco a gente vai estar, então. Sim, a população está envelhecendo bastante, né? Vai ter mais população idosa do que população ativa no futuro. Então eles estão aumentando a idade para poder dar conta do problema que vai ter aí, para aumentar a aposentadoria futura. Então, o que eles fazem com o nosso dinheiro que a gente contribui agora? Eles pagam pensão de agora, então. Então ainda a gente tem que contribuir mais para ainda... Tá difícil, né? Bem difícil esse governo aí. Sim. Mas, vamos lá. Então, vale a pena começar uma aposentadoria privada mesmo chegando no UK mais tarde? Tipo assim, cheguei aqui com 30 anos. Vale a pena eu começar essa aposentadoria a partir dos 30 ou a partir dos 40 anos? O quanto antes, melhor. Essa é a ideia. Então, assim, não tem uma idade de, se você começou a trabalhar aos 22 anos, por exemplo, você está aí como parte da geração nova aqui no Reino Unido, e você acha que você é muito novo para começar a contribuir, quanto antes você começar, melhor, porque o tempo daí vai agir ao seu favor, né, para gerar os retornos do mercado financeiro, para gerar toda a parte de juros compostos, né, significa que você vai ter um pote, né, de aposentadoria lá para colocar lá na frente muito maior. Então, eu tenho um exemplo lá em casa, por exemplo, meu marido, ele trabalhou quando ele tinha acho que 19 anos, 18, 19 anos, ele trabalhou numa empresa e ele contribuiu, e essa empresa contribuiu com a pensão privada dele lá na época, e aí ele contribuiu só por 8 meses, 9 meses. Ele nunca mexeu nesse pote. Agora ele, com 55 anos, ele tem um pote de 45 mil libras. Por causa desse pote do passado. Por causa desse pote que ele fez lá. Ele nunca botou nenhum dinheiro lá. Foi exatamente a contribuição que ele fez. Ele estava com 18, ele está com 55, quase 40 anos atrás. E ele não mexeu nesse dinheiro, entendeu? E agora, para a gente fazer o retrieve do dinheiro dele, aí eu também fui checar, né, quais eram os termos e conditions da empresa. E aí lá diz que se ele esperar até os 60 anos, ele vai ganhar, além do juro, ele ainda ganha um prêmio de 7 mil libras. Tem algumas aposentadorias do passado que tem algumas condições extras, bônus. Tem um bônus, alguma coisa assim. Isso já não é o caso das aposentadorias que você começa hoje. Inicial, né? As aposentadorias do passado tem coisas assim. Muito legal mesmo. Ele ficou assim, tipo, uau, assim, uma conta poupança que tu botou aquele dinheiro ali, tu não mexeu, mas tu continua tendo direito. E como a Tatiele disse, mesmo tu voltando pro Brasil, tu não perde esse direito, entendeu? De jeito nenhum. E outra coisa também, gente, se em caso de morte, tu vai ter um beneficiário dessa conta, entendeu? Então tu não vai deixar esse dinheiro pro governo. Por exemplo, eu lá em casa, eu sou beneficiária do meu marido e meu marido é meu beneficiário, entendeu? Se caso nós dois morrer junto, aí tem a filha dele que é a beneficiária, entendeu? Que eu já organizei isso. Sim. Mas então não tem como perder esse dinheiro. Esse dinheiro vai ficar de um jeito ou de outro, passa como herança. Mas a gente vai chegar lá para falar sobre empresas também, como contribuir. Quanto que uma pessoa deveria investir por mês para ter uma aposentadoria confortável aqui no Reino Unido? Tá aí uma pergunta que vale ouro. Vale ouro. Porque, na realidade, isso depende muito do seu custo de vida, né? Para cada pessoa, esse número vai ser diferente. O que é uma aposentadoria confortável? Tudo depende de quanto você ganha hoje. Por exemplo, a ideia de 8%, que é o mínimo de contribuição, que soma, por exemplo, os 3% do empregador e os 5% do empregado, se a pessoa contribuísse dos 22 anos até os 57, que é a idade de aposentadoria, a idade que você pode tocar a aposentadoria privada, daria uma aposentadoria confortável, uma ideia de uma média salarial durante esse período de 35 anos de contribuição. Né? Claro que tudo depende, por exemplo, aqui a gente está falando de investimento de vida também, né? A gente está falando do tempo de contribuição, de quanto você contribui, mas também de que tipo de investimento você tem com a sua pensão. Por exemplo, as pessoas levam em consideração que no Reino Unido que pensão é tudo igual. Se tu tem uma pensão, eu tenho uma pensão, Rafael tem uma pensão, que todas são iguais. E não, é bem diferente. Tudo depende de como a sua pensão está investida, né? Eu falo quem está cuidando da tua pensão, aonde que está indo esse dinheiro, você tu pode perder dinheiro com a pensão. Porque tu bota num fundo de investimento essa pensão,
Tipo, uma pessoa que nem a Tatiele vai lá e vai mexer nesse dinheiro para aumentar esse dinheiro, entendeu? Que ela vai aplicar, ela vai ver o que dá para fazer, ela vai estar tendo reuniões contigo mensal, cada 3 meses, para ver aonde, como que tu tá querendo, qual o risco que tu quer correr, quanto que tu quer, tipo assim, qual a probabilidade de aumentar o juro aqui, de aumentar alguma coisa ali. Então, com certeza a gente precisa de um advice, principalmente quando é pensão privada, para saber. Mas muita gente perde também dinheiro em fundo de pensão, infelizmente. Por isso que é bom encontrar uma pessoa que vocês confiem para botar o dinheiro, para saber que aquela pessoa vai estar lidando com a tua conta. E aquela pessoa vai estar cuidando do teu dinheiro, que vai ser a tua aposentadoria pro final, que vai ser tipo aquela conta poupança ali, que vale ouro, porque aquilo ali tu não pode mexer. Uma vez tu começando a contribuir, tu só vai poder mexer quando chegar na tua idade pra tocar na pensão. Que no meu caso é 55, tô contando os dias já pra botar mão nessa pensão. Mas, então, eu tenho uma pergunta aqui, a Cris... A Andréia, tudo bem, Andréia? Obrigada por estar nos acompanhando. A Cris entrou aqui com uma pergunta, ó. Ela tem um desconto no Payslip da Nest. Pode explicar um pouco sobre a Nest, como é que funciona? Sim, a Nest é um dos programas de aposentadoria que faz parte do Workplace Pension, né? É bastante comum para empregadores menores, por exemplo. E aqui funciona exatamente dessa forma, né? O empregador vai contribuir o mínimo esperado do empregador, né? O que é obrigatório é 3%. E isso é de acordo com ou sobre o seu salário integral ou de acordo com o mínimo de qualifying earnings, que é o mínimo esperado do empregador. E é esse tipo de desconto que você vai ver no seu payslip. Na realidade, você vai ver a contribuição do empregador e o seu desconto. O seu desconto é de 5%. E aí esse valor vai para a Nest e vai ser investido, geralmente, se você não fez nenhuma mudança, ele vai para um fundo de investimentos padrão, o default da conta. Na realidade não é do governo, aqui não tem nada a ver com o governo, Nest, tá? A definição do plano de pensão é feita pelo governo, os mínimos, né, de contribuição, mas a Nest não é do governo, né? Então tá mais seguro o teu dinheiro. É um plano de aposentadoria privado para o futuro, né? Que você vai poder tocar. Então... Mas também, ela só vai poder tocar quando ela se aposentar com 67 anos, que seria não, hoje. Aos 55 anos você consegue ter acesso hoje, tá? Para as pessoas que estão perto dessa idade, ou por exemplo a Francine falou de 55 anos, você poderia já tocar no ano que você completa 55 anos, mas isso também está mudando, tá? A partir de 2028 essa idade então passa para 57 anos. Então, o mínimo de idade que você tem aí para tocar na aposentadoria privada. Antes disso, você não consegue ter acesso a esse fundo de pensão que você vai economizando e investindo para o futuro. Entendeu, Cris? Qualquer coisa, manda um e-mail que eu passo direto lá para a Tatiele e ela te ajuda, tá bom? Mas também, Cris, nada te impede, mesmo que tu tenha uma Nest, que tu tá contribuindo pelo teu trabalho, nada te impede de fazer uma pensão privada, gente. Porque o que é bom da pensão privada, claro, nesse caso aqui, vai sair do teu salário que tu já pagou imposto, mas no caso assim, ó, se tu tem uma empresa, é excelente, porque a empresa paga a tua pensão privada, tu não precisa tirar o teu dinheiro, que é esse assunto, depois eu quero que ela explique bem isso, que eu acho essencial para empresários aqui brasileiros organizarem isso, entendeu? Essencial, no mínimo tu tem que organizar isso. Entendeu? Que dá pra tirar o dinheiro da empresa, colocar na tua pensão privada e tu só vai pagar imposto quando tu for retrieve o dinheiro e atingir a cota de imposto também, né? Sim. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí que eu quero que ela explique melhor isso pra vocês. Então, vamos ver se entrou mais alguma pergunta aqui. Vamos lá pra nossa quarta pergunta aqui, ou quinta. Quem é self-employed também consegue montar uma aposentadoria privada eficiente? Não só pode como deve. Deve, né? Não só pode como deve, porque assim, quando você é empregado, você tem essa contribuição mínima do empregador, né? Então você está contando com isso, já está estruturado para você e você não precisa fazer nada. Se você é sole trader, self-employed ou limited company owner, por exemplo, limited company director, você não tem isso para você, a não ser que você mesmo crie. Né? E é super tax efficient, né? Que é a expressão que a gente usa aqui. Tem um benefício fiscal em fazer contribuição para a pensão. Então, por exemplo, digamos que você ganha até
50 mil, né? É de acordo com os tax breaks que a gente tem aqui no Reino Unido, né? Que é progressivo. Então, por exemplo, se você ganhar até 50 mil e você fizer contribuições para a pensão, você tem aí um benefício fiscal de 20%, né? Então, tudo que você deposita, digamos que você deposite 200 libras numa conta de pensão, no momento do depósito, esses 200 já vira 250 libras. Então, assim, é fantástico. Mas assim, pensando na questão de se você é self-employed, por exemplo, e você ganha 60 mil, né? O seu rendimento no ano foi 60 mil. Agora 10 mil. 10 mil acima de 50, você vai pagar 40% de imposto. Então, ao invés de pagar os 40% de imposto, põe na pensão esse dinheiro e faz trabalhar para você, porque aqui você simplesmente economizou 4 mil em tax para o governo. Então, ao invés de colocar só 6 mil, por exemplo, na conta de pensão, vai os 10 mil. 10 mil, vale a pena sim. Muito a pena. E para Limited Company Owner, por exemplo, isso sai antes, se você fizer uma contribuição para a pensão, sai antes do Corporation Tax. Então aqui você não vai pagar o Corporation Tax, se for até 50 mil, que é os 19%, se for mais que isso, é os 25% de Corporation Tax. E mais, você também não paga a questão de Dividend Tax, né? Que é o que você pagaria se você estivesse tirando dividendos da empresa. Então vale muito a pena contribuir para a pensão por causa dos benefícios fiscais. Com certeza, assim, eu comecei tarde até com a contribuição, porque eu adoraria que alguém tivesse me falado isso há muitos anos atrás, porque eu estou abrindo uma empresa há 25 anos, na verdade eu comecei a contribuir, eu já estava com a empresa acho que mais de 10 anos, imagina quanto de dinheiro eu perdi, quanto de imposto eu paguei, que eu poderia ter economizado e jogado esse dinheiro na minha pensão privada, pensando que um dia eu posso precisar, né? Que não é um caso de precisar ou não, mas é o caso que dinheiro nunca é demais, gente. Dinheiro nunca é demais, acredite em mim. Quanto mais tu economizar, menos imposto tu pagar, melhor a renda futura. Claro, com certeza. Mas assim, usando esse caso que você falou, no seu caso, Francine, mesmo agora, por exemplo, para você, nesse momento, contribuir para a pensão ainda vira melhor. Por quê? Porque você já tem acesso imediato por causa da sua idade. Então, se você colocar todo o dinheiro que você contribui para a pensão, você tem o tax relief imediato. Então, se você contribuir, por exemplo, o máximo dos seus earnings, você tem tax relief em todos os seus earnings. E você vai ter acesso 25% tax free e o restante 75% no seu marginal rate, né? Que é a taxa marginal de imposto que você paga depois, quando você faz o saque da pensão. E existe uma idade ideal para começar um plano de aposentadoria privada? Como eu disse, não. Melhor que hoje seria ontem. Mas assim, eu sei que para muita gente que está chegando aqui, demora um tempo, né, para entender como é que funciona o sistema, e eu acho que os brasileiros chegando, a primeira coisa é ter certeza que está legalizado, né? Não dá para fazer investimento em pensão e você não vai ter direito nem à pensão estatal, né, a pensão do governo, nem à pensão privada, nem do empregador se você não estiver aqui de forma legal. Então essa é a primeira parte. Uma vez que você está com tudo em dia, está trabalhando e está conseguindo fazer sobrar um dinheirinho no final do mês, Começa porque os benefícios não têm preço. Tu sabe que eu fiz pensão privada no Brasil, né? Mas aquela que ela é, tipo assim, em 10 anos tu consegue retirar. E eu fiz pela Prudential lá no Brasil. E o primeiro lump que eu consegui retirar, que já fez 10 anos, que foi em 2024, eu dei entrada em 3 apartamentos. Com dinheiro que eu não ia guardar esse dinheiro. Se tu dissesse assim, Francine, guarda lá na conta poupança, tanto por mês. Eu, Francine Mendonça, não ia guardar. Eu ia gastar, eu me conheço. O que eu fiz? Eu fiz um planejamento, fui lá, fiz essa pensão privada. Eu fiz 2, na verdade. Uma outra eu posso pegar agora em 2029. E aí eu fiz essa pensão privada, no início eu comecei acho que com R$1.000, uma coisa assim. Depois eu aumentei um pouco esse dinheiro. Quando eu fui retirar, eu tinha R$400 mil. Claro que eu paguei 27,5% pro governo de imposto, entendeu? Mas mesmo assim, eu tava esperando todo esse dinheiro. Não. Aí eu olhei pro lado, olhei pro meu marido e disse, não vou levar esse dinheiro pra UK, né? Que eu vou ter que pagar imposto também. Então vamos dar entrada nos apartamentos aqui. Aí a gente deu entrada em 3 ou 4 apartamentos lá, que a gente tá pagando, pensando nisso no futuro também. Por quê? Porque aí a hora que a gente recebeu os apartamentos, que eu já começo a receber esse ano, eu tenho a opção ou fazer um Airbnb ou vender esse apartamento. Que aí esse apartamento vai me valer quanto a hora que eu vender ele. Entendeu? Então, tipo, tudo isso a gente tem que entender um pouquinho. Para isso a Tatiele tá aqui hoje, para ajudar vocês a fazer um planejamento, entendeu? Para
para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, o que vocês querem, aonde que você quer chegar, aonde que você quer aplicar o seu dinheiro e como fazer essa aplicação da melhor maneira possível, não pagando imposto em cima desse dinheiro agora, mas sabendo que no futuro, se tu for tocar mais o dinheiro, tu vai ter que pagar um imposto, senão tu tira só o limite. Tipo, o meu marido esse ano, ele tirou o limite para não pagar um imposto que maior, que seria 25%, 25 ou 20%. 25 de corporation tax, mas... Daí Não, da pensão, qual é o limite que tu tira 20% ou 25%? 25%. Então, Tax free. 25% do valor tu não paga imposto. Então, quer dizer, se tu tiver 200 mil na pensão privada, tu pode tirar 50 mil sem pagar imposto nenhum, entendeu? Então, não tem como perder dinheiro nisso, sabe? É win-win nesse jogo. Porque se tu tem uma empresa, tu tá tirando dinheiro da tua empresa, isso tudo legalmente, isso tudo é feito legalmente. A empresa vai contribuir para a pensão do diretor da empresa, tá? Eu vou lá, tiro 1.000, 2.000 libras por mês e deixo lá nessa pensão, lá na minha pensão privada. Chegou aos 55 anos, se é privado, eu vou lá e eu tiro, se eu tiver 200 mil, que nem eu tô te falando, eu posso tirar 50 mil sem pagar imposto e esse dinheiro tá livre para mim usar. Sim. Não é? Sim, 25% desse valor é tax free. Pois mas é. aí vale, a ideia é sempre olhar para o que é o planejamento financeiro, né? Tem um motivo para tirar os 25%, se você tiver algum investimento, algum lugar para colocar, sim, vale a pena tirar esses 25%. Se não, deixa investir. Se não, deixa investir, que vai rendendo. Isso mesmo. Exatamente, para pagar a aposentadoria futura. Né? É. E todas as pensões tu tem que fazer seguro de vida? Não é linkado, os dois produtos são separados na realidade, né? Seguro de vida não está No Brasil, a Prudential exige que tu faça, com eles. Eu sei porque eu fiz também, eu tive que fazer seguro de vida nas duas. Sim, aqui no Reino Unido não tem. Não, mas o que é bom o seguro de vida lá da Prudential que eles ofereceram na época é porque se caso tu tem algum problema de saúde, eles cobrem tudo. Tipo, mesmo eu morando aqui em UK, fazendo minha pensão privada lá no Brasil, se eu tivesse um câncer, por exemplo, e quisesse fazer um tratamento todo particular, o seguro cobre. Que é bom, né, também, entendeu? Então, como ela estava falando, tem diversos tipos de pensão. O negócio é pensar no teu futuro e ver como que tu pode aplicar o teu dinheiro agora, que seja seguro e que tu vai ter como investir no futuro, que tu vai ter como te movimentar e ter algum dinheiro. Porque realmente, gente, se a gente for pensar só na aposentadoria, no caso na pensão privada estatal, é pouquíssimo. E o que então que 800 libras? É 12.500, aumentou esse ano, agora em abril aumentou 4,8%, agora é 12.500. 12.500 por ano. Divide isso por mês. É muito difícil dá pagar o menos de 1.200 por mês. Como é que tu vai sobreviver? Entendeu? É muito difícil mesmo, é muito difícil viver com a aposentadoria do governo, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo. A gente sabe da nossa realidade do Brasil também. Porque no Brasil tinha uma época que eu lembro que meu pai contribuía tipo com 8 salários mínimos. Aí depois eles mudaram a lei e disseram que mesmo que tu contribuísse com 8 salários, tu ia ganhar 2. O que é isso, gente? Quer dizer, olha quantos anos eu lembro que eu ia com aqueles cartões do INSS, pagar no banco todo mês, era um cartão alaranjado, quadrado, eu lembro até hoje daquele cartão querido do meu paizinho, e ele pensando em contribuir, pensando no futuro dele, e realmente quando ele se aposentou foi 2 salários mínimos, quer dizer, dos 8 que ele pagou, de tudo que ele pagou, o governo simplesmente mudou a lei e ali ficou. Então, por isso que às vezes é bom ter uma pensão privada que é mais garantido, entendeu? Que é teu dinheiro, o governo não pode tocar naquilo ali, mesmo que ele mude a estatal, ele não vai poder tocar na privada, porque o teu acordo com aquela empresa que está cuidando do teu dinheiro da privada é outro, né? Sim. Sim, e na realidade tudo que você coloca na previdência privada aqui no Reino Unido, né? O que você não utilizar, por exemplo, na sua morte, passa para os seus herdeiros, passa para a família, passa para os filhos. Eu vou gastar tudo antes de morrer. Já decidi que eu não vou mas esse estatal não passa. Não, é. Então as pessoas ficam pensando aí no caso da aposentadoria, por exemplo, contribuo aqui ou contribuo no Brasil. Se você vai ficar aqui, contribui aqui. Contribui aqui, Contribui aqui, né?
porque o investimento vai ser feito na moeda local, a moeda que é mais forte que o real. Com certeza. No Brasil. Com certeza. Então não vale a pena fazer conversão, mandar para lá, não vale pagar a pena. o INSS. Não vale a pena mesmo. Não, eu só fiz a minha na época do Brasil, porque eu tinha empresa lá também, entendeu? Então eu tava meio que aqui e lá. Então eu vi uma oportunidade de fazer, não me arrependo. Agora eu tenho outra para 2029 que eu espero pegar 1 milhão pelo menos. Eu tô colocando dinheiro lá também. Mas a do Brasil eu não vou deixar, eu poderia até deixar por mais tempo, mas eu não tenho interesse nenhum de deixar nada lá por enquanto. Então vamos lá, qual é a nossa próxima pergunta? O que acontece com a aposentadoria privada se eu decidir voltar para o Brasil no futuro? Acho que a gente até já falou sobre isso, mas vamos falar de novo, porque a nossa cliente mandou a pergunta aqui. Sim. Não tem problema, na realidade, o fato de ir para o Brasil, né? É um investimento que está aqui no Reino Unido, ele vai continuar rendendo para você. A diferença é, uma vez que você está no Brasil, você não tem o direito de continuar contribuindo. Você precisa ser residente aqui, porque atrai benefício fiscal. Então você tem que ser residente no Reino Unido para ter o benefício fiscal aqui. Então você para de contribuir, mas seu investimento continua rendendo no momento que você quiser tocar nesse investimento, respeitando a idade mínima, né, que hoje é 55, mas daqui 2 anos vai ser 57 anos, você pode tocar nesse investimento, então sacar e aí fazer o uso desse dinheiro, por exemplo, no Brasil. Questão de taxação no Brasil, daí seria uma coisa a ver no Brasil, como é que se teria algum tipo de imposto a pagar lá, né? Com certeza eles vão achar um imposto para te pagar. Sim. Com certeza absoluta. Sim. Porque o governo não tem, não. E o QI Brasil não tem acordo fiscal. Não então, acordo qualquer dinheiro que entrar de qualquer outro país, tipo eu trazendo do Brasil, se fosse o caso, eu teria que pagar imposto aqui. Por isso que eu escrevo placa, eu digo, eu não vou fazer. Sim. Entendeu? Aqui no Reino Unido, por exemplo, ao tirar, tem a questão dos 25% que é tax free, né? E o restante, os outros 75%, você vai pagar imposto se passar ali do limite de 12.570 hoje, né? Não sabemos o que vai ser no futuro, mas hoje é 12.570, onde você paga 0 imposto. Então, você tira os 25% sem pagar imposto nenhum. Os primeiros 12.570, depois dos 25%, você vai pagar 0%, né? E depois disso, então, 20% de tax. Mas, dependendo de como você faz uso desse dinheiro no Brasil, aqui talvez você não tenha imposto nenhum, né? Só imposto daí que incidiria no Brasil. Com certeza. Vamos ver se entra mais uma questão aqui. Então, vamos lá. Em relação a isso que tu falou, na realidade, eu vou adicionar um ponto. As pessoas voltando para o Brasil, né? Isso que a gente falou agora é aposentadoria privada, né? A aposentadoria estatal não tem nenhum impacto. Você vai continuar recebendo a aposentadoria se você teve direito ao mínimo aqui de 10 anos de contribuição. Com você certeza. Continua recebendo no Brasil. A diferença é, se você estiver em países europeus, digamos que você decida mudar para morar em Portugal e ter um pouco de sol, lá você ainda vai ter os aumentos, né, de acordo com a inflação no valor da pensão. Se você for para o Brasil, você já não tem mais aumento nenhum. E essa pensão, então, tem a estagnação desse valor e continua fixo para o resto da vida. Interessante. Isso também a gente cai, às vezes, aqui um e-mail perguntando se ele pode se aposentar e voltar para o Brasil. Tá aí. Tatiele respondeu, pode. Que essa é a melhor parte. Porque a gente ganhar 1.000 libras aqui não é nada, mas ganhar 7.000 reais lá no Brasil já faz alguma coisa, não é? Nossa, para a maior parte da Poxa, mas... imagina. Aí vale a pena se aposentar aqui. Tá, de voltar. Como funcionam os benefícios fiscais da aposentadoria privada no Reino Unido? Benefícios fiscais. Eu falei um pouco disso antes, mas volto a falar. Quando você deposita dinheiro na pensão, você tem o acréscimo do valor que é depositado, você tem um acréscimo de pelo menos 20% do valor, né, dentro de uma conta de pensão. Então seria dizer, por exemplo, eu quero contribuir 200 libras por mês numa conta de pensão. Aí você vai lá, você faz o depósito de 200 libras. O governo vai adicionar o tax relief. Né? E o tax relief nesse caso vai ser 20%. Então, ao invés de cair 200 libras na conta, cai 250. Então, aí é um acréscimo fantástico só no depósito da pensão. E aí, tirando isso, tem mais os retornos do investimento, que é um investimento de longo prazo, né? Que está investido no mercado financeiro. Excelente. Mas isso aqui é quando é básico, né? Quando você paga aí 20%. Agora, pensa numa pessoa que ganha, por exemplo, 100 mil.
125 mil. Né? Onde aí as taxas começam a ser maiores. Né? Uma pessoa que ganha mais de 50 mil aqui no Reino Unido paga 40% de imposto. Então aqui o benefício fiscal é 40%, não é mais 20%. Né? Então aqui funciona da mesma forma, você vai fazer o depósito das mesmas 200 libras, na sua conta de pensão vai cair 250 libras e os outros 20% você pede através do seu self-assessment. O governo não coloca 40% na conta de pensão, tá? É 20% imediato e 20% você pede no seu self-assessment, usando o seu contador, né? Então assim funciona. Excelente. Se você estiver num bracket onde você paga 45%, né, para todo mundo que está aí acima dos 125 mil de renda, aí o benefício fiscal é 45%. E aí Melhor realmente ainda. põe tudo que você puder dentro dessa conta de pensão, porque vale muito a pena. 45% de retorno imediato é fantástico. Não, ainda mais, olha, ainda mais que tá já com 40 e poucos, 50 anos. Faça, porque falta pouco para tocar o dinheiro. Sim, aos 50, 55 anos o que você tem que fazer é isso. Antes de fazer isso, vem conversar comigo. Claro que eu vou guiar certinho como fazer, mas dá pra fazer certamente. Dá pra fazer, com certeza, com certeza. Eu sinto muito que eu não sabia disso. Excelente. Muitas pessoas deixam de pensar nisso. Vamos deixar para depois. Qual é o risco de começar tarde? Boa pergunta essa da nossa cliente. O risco de começar tarde é que você não tem o tempo trabalhando ao seu favor, na realidade, né? Então, quando você tem o tempo, toda a parte de juros compostos, que é juros sobre juros sobre juros, tem tempo para funcionar. Por exemplo, quando você pega um investimento, digamos que você faça um investimento de 100 mil libras, tá? Se você deixar esse investimento rendendo por 10 anos e você tiver uma taxa mínima de retorno de 7,2% ao ano, o seu investimento dobra de valor. Então, a 100 mil libras em 10 anos vira 200 mil libras. Excelente. Então, exatamente. Excelente, excelente. É o win-win. Quanto antes você começar, melhor. Se você começa muito tarde, o custo de ter uma pensão que vai trabalhar para você, para pagar uma aposentadoria adequada, para você ter uma aposentadoria confortável, vai ser muito mais alto. Ao invés de contribuir 200, você tem que contribuir 1.500 agora. Com certeza. Não, eu estava falando outro dia com a filha do meu marido, na minha stepdaughter, que ela tem 19. E ela estava dizendo, e aí eu disse assim, sabe, tira 100 libras do teu salário e tu coloca uma pensão privada agora. Eu disse pra ela que tu vai fazer uma grande diferença quando tu chegar lá aos 50, que até ela chegar aos 50 e pouco já vai estar 60 a aposentadoria, né? Sim. Mas mesmo assim faz uma grande diferença, gente. O pouco que tu economizar agora, que tu colocar nessa pensão que tu não vai poder tocar, porque essa que fez a diferença pra mim, que era isso que eu tava falando antes. Eu não iria juntar 500 mil reais, aonde? Entendeu? Tirar todo mês e juntar aquilo ali. Como eu fui mandando aquele dinheiro aos poucos, estava saindo da empresa lá do Brasil, eu me notei. Quando eu vi, eu me surpreendi. Digo, poxa, eu tenho uma bolada de dinheiro, que agora eu tenho que pensar onde que eu vou colocar esse dinheiro, entendeu? Então é ótimo isso, com certeza, assim. É o que eu falei antes, eu adoraria ter saber disso antes, porque eu vivo no Reino Unido há 30 anos. Imagina se eu tivesse contribuído há 30 anos e eu contribuí somente 15, entendeu? Sim, faz muita diferença. Uma das coisas que acontece bastante, por exemplo, com os meus clientes, eles começam a investir em pensão para os filhos. Criança, que é legal, idade, a partir de recém-nascido pode ter uma pensão aqui no Reino Unido. Todo mundo tem direito a ter uma pensão, mas os valores de contribuição mudam. O máximo que você pode contribuir para uma pensão privada hoje aqui no Reino Unido são até 60 mil ou o máximo da sua renda, né? Se o seu salário é 50 mil, você não tem direito a colocar 60, você só pode colocar até 50 mil. Mas se tem um filho e tu quiser colocar 60 mil por ano na pensão, você não vai. Não, você não pode. O máximo para uma pessoa que não tem renda, daí crianças e pessoas que não trabalham, por exemplo, se a sua esposa está em casa, o seu esposo está em casa e não tem um salário, por exemplo, você pode contribuir para eles terem uma pensão no futuro, mas o máximo de contribuição é 3.600, incluindo o tax relief do governo, né? Isso significa que é uma contribuição de 240 libras por mês, máximo que você pode fazer. Mas mesmo assim, gente, é excelente, porque tu imagina,
é a famosa conta poupança lá que a gente tem no Brasil, entendeu? Não, é muito melhor que a conta poupança. Então eu sei, mas o que eu tô dizendo que a gente pode comparar um pouco, porque lembra aquela conta poupança que o pai e a mãe abrem, que só pode tocar quando tiver 18, essa só pode tocar quando tiver 55, melhor ainda, entendeu? Exatamente. Mas é melhor ainda, porque tu não pensa, tipo assim, se tu pensar no valor de 240 libras mensal, não é muito dinheiro, mas ao mesmo tempo tu tá deixando uma coisa maravilhosa pro teu filho, entendeu? Sim, se você conseguir economizar, mas você mesmo que tem 40 anos, por exemplo, e consegue economizar 240 libras no mês, coloca na sua pensão que você vai ver o resultado no futuro, vale muito a pena. Então. Mas voltando para a ideia de uma criança, por exemplo, um pai que abriu uma conta de pensão, investimento para o filho, recém-nascido, e contribui, por exemplo, 240 libras por mês, até essa criança fazer 18 anos, e para de contribuir ao fazer 18 anos. Quando essa criança chegar nos 60 anos, a conta de pensão vai valer mais de 2 milhões de libras. Tá? Então, assim, vale muito a pena. Mas mesmo se não puder colaborar, não puder contribuir com 240, contribui com 50. Já é uma grande coisa. Claro que é excelente mesmo. Vamos lá, nossa próxima. Olha aqui. Muitas perguntas, né? Ó, tem o Luiz aqui fazendo uma pergunta de imigração. Luiz, hoje a gente não está falando sobre imigração aqui. Manda um e-mail, entra lá no site da London Help e me manda um e-mail que eu te ajudo, Luiz. Mas hoje a gente vai falar só de aposentadoria. Hoje eu estou aposentando o povo, tá, Luiz? Vamos lá, próxima pergunta. Quem trabalha legalmente no Reino Unido já deveria começar um plano de aposentadoria desde o primeiro emprego? Sim. E a ideia é mais ou menos a seguinte. Se você está trabalhando legalmente aqui, você tem mais de 18 anos, você ganha o mínimo que você precisa receber é 10 mil libras no ano para você ter direito. É obrigatório que o empregador vai começar a contribuir para a sua pensão, né? Isso chama, sei lá, são as regras do Workplace Pension aqui no Reino Unido. Então, qualquer coisa acima de 10 mil você teria direito a essa pensão. Você deveria contribuir mais? Sim, se você conseguir se você conseguir economizar no final do mês, se você não precisar do dinheiro para viver, para pagar os seus custos de vida, sim, é um bom investimento para você. Então é o que a gente estava falando, quanto antes, assim que tu puder. Porque, claro, tu pode começar com 100 libras por mês, aí daqui a pouco melhorou a tua situação financeira. Vou colocar 500 libras. Tá precisando de dinheiro. Baixa de novo a pensão para 100 libras. Tu pode fazer, tu pode estar mudando toda hora. Esse é o teu dinheiro que tu tá investindo lá, entendeu? Então, tu decide quanto que você quer investir e quanto que vai sobrar. Né? É flexível. É super flexível, Eu acho que... Eu já fiz isso. Eu fiz isso com a empresa também. Comecei tirando tanto, depois baixei, depois aumentei, depois, entendeu? Então é normal. Não precisa ser um valor que você começa hoje, que você vai continuar. Vai ter que continuar pro resto da vida. Não é necessário. Eu acho que o ponto fundamental dessa pergunta, na realidade a resposta seria para o pessoal que está aqui, que não entende como funciona a questão do plano de pensão e que decidiu fazer o opt-out só para não ver o desconto sendo feito no seu contra-cheque, no seu payslip que você recebe no final do mês. Não faça isso. Essa é a minha dica de coração para a população brasileira aqui do Reino Unido. Não faça isso, você está jogando dinheiro no lixo e você não vai conseguir ter uma aposentadoria para te sustentar no futuro. Deixa o mínimo acontecer, que é o 3% do empregador, 5% do seu salário, e você vai ter aí uma pensão. Não, o único que ele está ajudando é o empregador. Exatamente. O dono da empresa não vai querer te pagar os 3%. Não é que ele não vai querer te pagar. Se tu disser que tu não quer, pra mim tá ótimo. Se eu ia dizer isso pro meu funcionário. Não quer? Porque eu tive já funcionário aqui dentro que optaram ou não. Eu sempre pergunto, tipo, tu tem certeza? Olha que isso aí é um dinheiro pra ti, a empresa está te dando, eu não estou descontando de nada. Não quero. Porque ele vai ter que tirar os 5% do salário dele. Pensamento tipo desse tamanho, mas não quer, tudo bem. Então, quando tu faz isso, só ajuda quem? O empregador. É a mesma coisa, às vezes eu tenho cliente aqui que trabalha no lugar, aí recebe a metade no payslip e a metade por fora. Ele está ajudando o empregador dele. Ele não está ajudando em nada. Chega lá férias, vai pagar férias.
Se o cara olhar para ti, tá saindo, eu vou falar, ele vai fazer a prestação de contas em cima do part-time, não do full-time que tu trabalhou. A pensão que ele tá pagando é em cima do part-time, não do full-time que tu trabalhou. Então, tipo assim, não adianta sonegar, não adianta esconder, tem que ser o mais claro possível, o mais correto possível para te saber o teu direito. Tem que usar o teu direito dentro da lei. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, existe lei para isso. É uma coisa totalmente correta, entendeu? Que o governo, é tudo através do governo, tudo correto, tudo certinho. Tu não vai perder o teu dinheiro, com certeza. Esse dinheiro é touchable, tu vai tocar nesse dinheiro. Mesmo que tu vai ter que esperar um pouco, mas tu vai tocar nesse dinheiro. E esse dinheiro tá rendendo mais que uma conta poupança. Não é mesmo? Sim. Eu vou adicionar um ponto no que você disse agora, que é muito importante o que você disse. Eu tive pessoas vindo até mim e acontece na população brasileira, né? Da questão do pessoal decidir fazer um pouco por fora ou de não pagar imposto de nenhuma maneira, então, para economizar. Mas tem um ponto importante aqui nessa questão de contribuição, porque é do seu salário que sai o National Insurance Contributions. Se você não está declarando o que você recebe, nem a aposentadoria do governo você vai ter. Olha então, isso, assim, gente. um mínimo de 10 anos. Eu fiz um aconselhamento para uma senhora da comunidade brasileira que veio até mim me pedindo ajuda e ela não ia ter o mínimo. Tá? Tem senhoras aqui no Reino Unido, né, a população brasileira, que já estão aqui há bastante tempo, mas não contribuíram um mínimo de 10 anos. Então, pelo fato de talvez estar trabalhando aí com uma questão de cleaning, limpeza, mas fazendo por fora, fazendo direto nas casas, recebendo dinheiro em mão. Você não tem as contribuições no National Insurance, você não vai aposentar, você não vai ter direito à aposentadoria do governo aqui no Reino Unido. Então reveja essa situação. Mas eu faria, sabe o que é? Eu não pagaria uma National Insurance Number, não. Eu faria uma pensão privada. Mas para fazer isso, daí a pessoa tem que estar legal, né? Pessoas que estão ilegais. Mas ela tá, se ela tá legal, se ela tá fazendo a pensão, se ela tá ilegal, faz a pensão no Brasil com o dinheiro daqui. Pronto! Ela conseguiria, por exemplo, fazer um mínimo aí da pensão, que nem eu falei, da questão dos 3.600 libras de contribuição anuais, no máximo, né? Que seria para pessoas que não têm renda nenhuma. Para pensão... Aqui no Reino Unido, pensão privada. Não, mas eu já tô falando se a pessoa não tem visto, se não tá legal. Faz no Brasil. Aí aqui não. Faz no Brasil. Faz no Brasil. Checa a Prudential, que é boa. Eu fiz com a Prudential. É uma empresa americana excelente. Tô fazendo propaganda de graça aqui para eles. Mas pelo menos é certo, é correto, tu não vai perder teu dinheiro. Mas vale a pena sim. Ó, tem a pergunta aqui da Cris, querida. Ó, o marido da Cris tem 52 anos. Muito bem, meu colega, nos anos 70, nasceu nos 70. E ele ganha o mínimo. Qual o tipo de pensão privada que ele agora poderia estar fazendo? Ela quer fazer o fundo de pensão. Ele ganha o mínimo... ela quer fazer um fundo de pensão, mas pensando que ele vai tocar daqui 3 anos, 4 anos. Então, tem diversas pensões. O ideal seria tu mandar um e-mail, a gente passar para a Tatiele e vocês marcarem uma reunião. Exatamente. Porque tem diversos aqui, diversas empresas que tu pode trabalhar. O principal é tu ter uma pessoa confiante, que nem ela, que tu confia nela, eu confio nela, eu trabalho com ela. E ela vai estar te ajudando e te dando todas as explicações. Aí tu vai dizer, olha, eu ganho tanto, eu quero contribuir com tanto. Aí ela vai te direcionar, dizer, é melhor tu fazer por aqui, é melhor tu fazer por ali, tá? Mas ainda dá tempo para fazer, aí tu tá certa, Cris. Tem que checar isso. Manda um e-mail ou para Mandonop For You ou pro e-mail da Tatiele, que a gente passa para ela e aí vocês conversam no privado, tá? No direct, meu povo gosta de falar. Então é isso, acho que não tem mais perguntas aqui. Ela quer que tu repita sobre o National Insurance Number. Mas eu não sei o que ficou dúvida. Olha, tem alguém participando da nossa live, que bonito. Manda a pergunta, Cris, manda um e-mail e aí a Tatiele entra em contato contigo. Sim. E a gente organiza, e aí ela te explica tudo e tira todas as tuas dúvidas, tá? Outra coisa, tem mais uma aqui. Quais são os erros mais comuns que brasileiros cometem quando começam a organizar a vida financeira no Reino Unido? O mais comum é não contribuir para a pensão que ela estava falando. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é a questão de fazer o opt-out com o empregador. Se você fez isso, vá lá no seu empregador, no Recursos Humanos, peça para ser incluído no plano de pensão. Essa é a primeira coisa.
Segundo, pense no futuro, né? Fazer investimentos, e aqui a gente tem, dá para fazer investimentos pela pensão e dá para fazer fora da pensão. Existem diferenças na maneira como se faz os investimentos, né? E por que você faz um versus por que faz outro. Aqui é uma live bastante geral, né? Não é um aconselhamento para uma pessoa de acordo com o que ela consegue contribuir, quanto ela quer atingir. Os investimentos, tanto para a pensão quanto fora, é de acordo com o objetivo a ser atingido. Então, por exemplo, quando eu trabalho com os meus clientes, o foco é exatamente o que você quer atingir. É a aposentadoria? É antes da aposentadoria? E aí a gente vê e direciona o investimento, se vai ser investimento de pensão ou fora da pensão. Então, excelente. Eu acho que o ideal é realmente a análise individual da pessoa, né? É a análise individual, é isso que ela está falando aqui. Então a Tatiele vai fazer uma análise individual, quanto que tu ganha, quanto que tu gasta, quanto que sobra e o que tu quer investir. E para onde que tu quer investir. E quando que tu quer retirar esse dinheiro. Então é tudo isso. Quais são teus planos de futuro, entendeu? Sim. Então, eu lembro bem das perguntas dela, querendo saber se eu ia viajar depois de 60 e eu ficava pensando, por que eu quero saber se eu vou viajar? Eu sem entender nada, né? Só que eu precisava entender isso até para saber quanto que eu quero receber quando eu tiver 60 anos, entendeu? Só que eu fiquei pensando, acho que não sei, eu estava totalmente viajando na hora. Sim. Mas vamos ver aqui. Gente, eu acho que é isso hoje, então. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham aqui na London Hub For You. A gente está sempre tentando ajudar a comunidade brasileira, esclarecer as dúvidas de vocês. Aí, dependendo de quantos e-mails eu recebo perguntando a mesma coisa, fica eu buscando alguém que pode vir fazer uma live conosco e passar a informação para vocês. Mas sim, eu também, com tanto pessoal, assim, que eu moro na Inglaterra já há quase 30 anos, eu recomendo mesmo. Pense no futuro de vocês, planejem a vida de vocês para não passar por perrengue, né? A gente está cada vez ficando mais velho, ninguém vai ficar mais novo. Daqui para frente todo mundo fica, cada ano que se passa é mais um ano de vida, né? Então a gente tem que planejar e tem que pensar no nosso futuro sim, tá? Pensar se tem como contribuir agora, quanto que pode contribuir, se está legalmente no país, o que pode fazer. Pensar também, que eu achei essa ideia excelente, que eu não sabia que a criança, a partir do momento que nasce, pode fazer uma pensão privada, que eu acho isso magnífico. Porque no final do dia fica atrelado aquele dinheiro que essa pessoa só pode pegar com 55 anos. Se a pessoa morrer antes, passa essa pensão, sempre tem a segunda pessoa que dá para te colocar favorecendo ali, se caso aconteça alguma coisa, né? Se Deus quiser, não vai acontecer. Mas eu acho que é muito importante, eu achei super, super válido. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui, muito obrigada mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco, que eu vou estar direcionando os e-mails para a Tatiele e ela vai estar respondendo todos vocês, analisando o perfil individual. Se vocês quiserem marcar uma consulta com ela, encontrar ela também vai estar à disposição. Muito obrigada, um ótimo final de semana para todos vocês e até a próxima. Tchau, obrigada a todos.